Os golpes acontecem quase sempre de maneira bem semelhante. O contato começa assim, pela internet. É tudo muito rápido, avassalador. São muitas as palavras bonitas e um número ainda maior de promessas. Parece tudo perfeito, até nos pequenos gestos. O convívio, mesmo que virtual, a intimidade das conversas e o crescimento desse suposto amor cegam quem vai ser vítima desse golpe. E é justamente nesse momento que, das mais diversas formas possíveis, o golpista se aproveita para pedir dinheiro. E ele, claro, consegue. Depois de embolsar tudo, ele deixa a vítima sem notícias, sem qualquer tipo de informação, assim, completamente no escuro. Juntos nós aprendemos o passo a passo do registro de uma ocorrência na delegacia. Você viu também como funciona o encaminhamento para os serviços de acolhimento à vítima, como, por exemplo, aqui no Bem-vinda, que é um centro especializado de atendimento à mulher. Mas e depois disso, você sabe o que acontece? Qual o caminho seguir? Muitas dessas mulheres temem pela própria vida e até mesmo pela segurança dos filhos. Outras tantas não têm para onde voltar, elas simplesmente não sabem para onde ir. Pensando assim é que a Lei Maria da Penha prevê o abrigamento dessas famílias. Portanto, o governo federal é obrigado a oferecer esse serviço. Tanto que foi assim, por meio do programa Mulher Viver Sem Violência, que nasceu a chamada Casa da Mulher Brasileira. Só que, de acordo com o Ministério da Mulher, da Cidadania e dos Direitos Humanos, que é a pasta que trata desse assunto, hoje, aqui no Brasil, apenas 5 casas do tipo estão em funcionamento. Se cada uma dessas portas fosse uma oportunidade, algumas delas não estariam abertas para todos. Transitar entre elas te permite que você possa escolher o que mais te agrada. Não ter acesso limita as formas de crescimento de cada ser humano. Saúde, educação, moradia, segurança, alimentação. São muitos os caminhos a serem seguidos. Por isso, precisamos abrir mais portas, trazendo mais cores para as nossas vidas e, junto com elas, mais oportunidades. Um livro é um universo inteiro e vários deles, então, uma infinidade de possibilidades e descobertas. Mas imagina só, estar cercado pelos livros, ter vontade de aprender, mas não poder viajar por essas páginas. Ter acesso ao conhecimento é algo que pode mudar a vida de muita gente. E foi justamente pensando nisso, em democratizar a informação, que nasceu o projeto Escrita de Si. Mas e você? Está bem? De maneira geral, o Brasil não. E as estatísticas, assustadoramente, só apontam para baixo. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que quase 6% dos brasileiros sofrem de depressão. São cerca de 12 milhões de pessoas diagnosticadas aqui com a doença. Essa já é a maior taxa da América Latina, a segunda maior das Américas e a quinta maior do mundo. Com relação aos transtornos de ansiedade, o Brasil, infelizmente, é recordista mundial, com quase 10% da população se enquadrando nesse perfil. Outra situação pouco discutida, mas também muito importante, é o suicídio. São 12 mil casos registrados todos os anos por aqui, o que coloca o Brasil como o 8º lugar do mundo onde isso mais acontece. Criar uma animação realmente não é tarefa fácil, principalmente para mim que não entendo quase nada. Mas como TV tem alguns truques, se liga nesse aqui: cabeça, tronco, membros e tcharam! Esse aqui é o bonequinho da Record, o Recorde. Mais algumas outras configurações. Agora ele vai conseguir se mexer e, inclusive, conversar. E aí, Record, tudo bom? Tudo bem. Muito legal, né? Por essa simples animação aqui, você pode cobrar até 15 dólares. E de trabalho em trabalho, a arrecadação do mercado de jogos eletrônicos no Brasil só faz crescer. Somando apenas videogames e computadores, o faturamento deve pular dos 2 bilhões e 200 milhões de reais, lá de 2017, para 3 bilhões e 200 milhões de reais em 2022. Um crescimento anual de cerca de... Isso mesmo. Tá aí, gostei de ver. Se o desenvolvimento infantil fosse uma pista de corrida, dessas assim de brinquedo, do lado de cá, a gente teria o desenvolvimento comum, sempre em frente, sem nenhum obstáculo.
Já do lado de lá, seria o que acontece agora durante a pandemia. Um obstáculo se colocou no meio do caminho, o isolamento social. Como muitas crianças têm uma certa dificuldade de passar por isso, elas acabam dando marcha ré e voltando para o ponto mais seguro da estrada, onde elas se sentem mais confortáveis. Mas e aí? Ter a certeza de que tudo isso acontece te assusta? Ou isso aqui faz parte da sua realidade? Vivemos um abismo social escancarado. Tem gente que até finge não ver, mas isso não faz com que ele desapareça. A desigualdade está aí e a gente precisa dar um jeito de equilibrar as coisas. Para entender como, vou te mostrar isso em números e também na prática. Enquanto 1 a cada 8 adultos do mundo é obeso, mais de 20 mil pessoas morrem de fome ou desnutrição todos os dias. Aqui no Brasil, são cerca de 15 pessoas diariamente, de acordo com o Ministério da Saúde. Deu para perceber, né? É gente morrendo porque não tem o que comer. Mas e quem não morre, mas dorme e acorda com o estômago roncando? Talvez essa pessoa esteja na lista de mortos de amanhã. Dói ouvir isso, né? Mas não tanto quanto a barriga de quem tem fome ou o coração de uma mãe que não tem o que dar de comer para um filho. O nome disso é amor ao próximo e a si mesmo, já que quando a gente pensa no coletivo, também está pensando na gente, né não? Se cada um fizer a própria parte, aquilo que for possível, a gente vai reorganizando as peças. E pensando assim, é que surgiu o Projeto Roma, a mais pura expressão do que o amor, a solidariedade. Um dos objetivos do projeto é desconstruir conceitos, como, por exemplo, o de que existe coisas de homem e de mulher. A exemplo de como deveria ser no planeta inteiro, por aqui, as mulheres não só devem, como podem fazer de tudo. Dar à cultura o valor que ela realmente tem é algo que pode transformar o mundo. Calma que eu te explico. Sabe aquela história de que a gente só consegue analisar alguma coisa baseado no que a gente já conhece ou aprendeu? Pois então, para te explicar esse conceito, hoje a cultura vai se transformar em um número. Esse aqui, ó. Olhando daqui, claramente um 6, concorda? Mas é só a gente mudar a perspectiva para que mesmo ele aqui quietinho, parado, sem sofrer nenhuma mudança, quando muda o ângulo e a gente olha pelo lado de cá, é um 9. Não tenho dúvida disso. E você? Percebeu, né? O quanto de acesso a gente tem ao longo da vida nos apresenta novos caminhos e, por consequência, novas formas de ver a vida. E quanto mais, melhor, né não? Como a cultura influencia cada indivíduo e toda a sociedade é o que você vai ver nos próximos 2 episódios dessa série especial. A gente vai falar sobre a falta que faz um prato de comida, o acesso à moradia, a segurança, a arte. Dentre tantas opções, me diz aí, você tem fome de quê? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro.